A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula e também da nossa dinâmica da revista Dois Adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título O Grande Erro da Humanidade. Quero saber o seguinte, qual será o grande erro da humanidade? Deixa aqui nos comentários. Você é novo por aqui ainda, não me conhece? Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo, aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. É isso aí, somos um canal completo. Você gosta de dinâmica? Por gentileza, deixa aqui nos comentários hashtag amo dinâmica, que eu deixo a parte no todo especial. Agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Lição número 5, Dois Adolescentes, que traz por título O Grande Erro da Humanidade. Meu Deus do céu, qual será esse erro, viu? Deixa aqui nos comentários. Veja só, você sabe muito bem, se é professor, que eu sempre recomendo, ou você inicia essa aula com a dinâmica, pode ficar tranquilo, no final desse vídeo eu vou estar deixando a sugestão dinâmica para essa aula, tá bom? Ou você também pode iniciar fazendo perguntas aos seus alunos. Por que isso? Os alunos precisam pensar, principalmente os adolescentes. Se você não dominar a turma, se você não conseguir cativar a sua turma, você vai perder a atenção, a participação. Com isso você vai estar dando aula ao vento. Por isso, chame a atenção dos seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar, o que significa erro? O que significa errar? Deixe eles participarem. Da mesma forma, qual será o erro da humanidade? Quais são os pecados que a humanidade mais gosta de cometer? Quais são os pecados que dificilmente a pessoa consegue se libertar? Porque você sabe muito bem que o maior erro da humanidade está exatamente na desobediência a Deus. Por isso, tudo aquilo que você está desobedecendo à vontade do Senhor, você está pecando contra Deus. E as pessoas que pecam contra Deus se afastam dele, fica com medo, se esconde e acaba deixando de ouvir a voz de Deus. E como é prejudicial parar de ouvir a voz de Deus. Adão e Eva perceberam isso. Após o pecado, eles se esconderam de Deus. Após o pecado, eles se esconderam de Deus e acabaram ficando afastados da presença do Senhor. Tanto que se fez necessário Deus expulsar eles do Jardim do Éden, para que não pudessem viver constantemente a sua vida de pecado dentro do Jardim do Éden. Meu Deus do céu, é forte, né, pastor? Pode preparar sua turma dos adolescentes, tem pontos interessantes aqui, tá bom? Então nós percebemos, irmãos, que a ideia do autor é que nós possamos fazer uma discussão com os nossos alunos acerca do erro, acerca do pecado, das consequências do pecado. Eu tenho dito aqui constantemente que as pessoas até gostam de pecar. As pessoas até gostam de desfrutar do pecado. Mas quando a consequência bate na porta, meu Deus do céu, quando a conta chega do pecado, as pessoas querem fugir, botar a culpa no pastor, no professor da escola dominical, nos pais. As pessoas querem culpar todo mundo dos seus erros. Quem comete o pecado é a pessoa, mas quando chega a consequência, foi por causa de Maria, foi por causa do pastor, foi por causa da minha mãe, foi por causa do meu pai. E na verdade não foi, é por causa das suas próprias vontades. É porque você cedeu à tentação, é porque você ouviu a voz de quem não deveria ouvir a voz. Meu Deus do céu, faça essa discussão com seus alunos para que a sua aula já comece movimentada, viu? Agora sim, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Recomendo você faça a leitura para que os seus alunos possam pegar o hábito de ler a Bíblia Sagrada e de também ler a revista. É necessário, professor, sempre estar incentivando essa leitura. Eu sei que é difícil, viu? Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos agora para a nossa mensagem, o versículo em destaque, que está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que nos diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja só como é interessante perceber o seguinte: o ser humano, irmãos, quando ele está cometendo pecado, ele está tendo direito a receber alguma coisa. Todo ser humano, quando ele comete pecado, ele é digno de receber um salário, ele é digno de receber algo. Mas o que o ser humano merece quando está cometendo um pecado, a Bíblia deixa bastante claro, merece a morte. Em outras palavras, não tem condições de ser salvo o homem que vive na prática do pecado. O homem que vive pecando não tem como receber a salvação, porque aquilo que ele planta, ele vai estar colhendo. O homem que tem plantado o pecado, ele vai estar colhendo a morte.
Mas a Bíblia também deixa bastante claro, aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Como eu disse, quem peca merece a morte. Mas, no entanto, por causa da morte de Jesus, no entanto, por causa do sangue vertido na cruz do Calvário, nós temos direito à vida, nós temos direito à salvação. Por isso que o dom gratuito de Deus é o próprio Cristo Jesus, através da sua morte. Esse homem que vivia na prática do pecado, o homem que vivia na prática do pecado, da prostituição, fazia tudo aquilo que não agradava o Senhor e era digno de morte. Mas agora, quando aceita Jesus Cristo, é transformado pelo poder de Deus e já não tem mais direito à morte. O seu salário agora já não é mais a morte, mas sim a vida conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora sim, vamos para o nosso ponto 1 da nossa lição, que traz por título: a origem do pecado. Nesse ponto, o comentarista colocou a seguinte pergunta, que eu vou também lhe fazer e você deve fazer também para com seus alunos. O que é pecado? Basicamente, é desobediência à vontade divina, errar o alvo proposto por Deus, é transgredir o mandamento perfeito do Senhor. Observe o seguinte: Deus, quando formou o homem, quando Deus criou o homem, a intenção é que esse homem fosse obediente à sua vontade, obediência aos seus mandamentos, obediente a ele, mas por amor, por reconhecer a sua grandeza, por reconhecer o amor de Deus. Mas, no entanto, você sabe muito bem que o homem preferiu pecar, o homem preferiu desobedecer à vontade do Senhor. E veja que esse homem, essa mulher, tinha contato com Deus. Essa mulher, esse homem, ouvia a voz do Senhor, conversava com Deus no jardim do Éden. Tinha todas as condições para obedecer. Mesmo assim, eles optaram por desobedecer. Vocês observaram que eu estou falando, eles optaram, porque é opção. Você pode escolher pecar ou não pecar, agradar a Deus ou não agradar. É uma opção nessa. Muitas pessoas, irmãos, não entendem porque Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolher, o direito de escolha. Porque Deus não gosta, Deus não quer, Deus não aceita nada forçado. Você está entendendo? Ah, pastor, mas Deus deveria obrigar. Deus não deveria ter dado livre-arbítrio em homem, não. Assim você adora a Deus obrigado. E Deus não aceita nada obrigado. Tem que ser um ato voluntário, dedicado, porque você quer. Você adora a Deus porque reconhece o seu poder, reconhece a sua grandeza, reconhece o amor dele em sua vida. E não por uma obrigação. Claro que todo ser humano deve amar a Deus. Mas esse ato de amar tem que ser voluntário. Até porque o amor, ele é voluntário. O amor, ele ama independente da pessoa. E é esse amor que tem que estar no meu e no seu coração. Aí o comentarista vem perguntando: o que é pecado? Pecado é você quebrar esta aliança. Pecado é você desobedecer aquele que te criou. É você rejeitar, é você desprezar as coisas de Deus. Pecado é tudo aquilo que vai de encontro com a vontade do Senhor. Pecado é tudo aquilo que faz prejudicar a minha vida e prejudicar também a vida do outro. Você sabe muito bem que existem pecados que você peca diretamente contra Deus. Você está pecando contra a natureza de Deus, contra a pessoa de Deus. Mas existem também pecados que você está pecando contra o seu próximo. Por exemplo, não matarás. Quando a pessoa mata, essa pessoa está cometendo um pecado contra outra pessoa, contra o seu próximo. Então, pecado é tudo aquilo que vai de encontro à vontade do Senhor, de encontro com o propósito do próximo, de encontro com o propósito do próximo e também contra a sua própria vida. Depois de você perceber a importância acerca desse tema, como eu tenho dito, há pecado que você peca diretamente contra Deus, há pecado que você comete contra o próximo e há pecado que você comete contra o seu próprio corpo, contra a sua própria vida. Então o ser humano cada vez mais tem optado em pecar, ou contra você, ou contra o próximo, ou contra Deus. E nós devemos repreender todo esse mal, irmãos, para que seja afastado de nós o desejo de pecar, essa voluntariedade, essa dedicação para o pecado. Tem pessoas, irmãos, que para orar não, para jejuar não, para ler a Bíblia Sagrada, não. Mas para cometer pecado, pensa que ele é rápido e nós devemos fugir disso, em nome de Jesus. Agora sim, vamos para o nosso tópico 1 e o item 1 da nossa lição, que traz por título: a ordem dada ao homem. Ao plantar o jardim com diversidade de frutas para o sustento da humanidade, Deus lhe disse que poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem não era complexa, não foi difícil compreender, bastava não comer daquele fruto, somente isto, e o homem não teria problemas em sua vida perfeita no Éden. Porque Deus deu aquele mandamento a Adão? Deus só dá mandamentos que sejam possíveis de serem cumpridos. Assim, aquela árvore proibida era como o termômetro da obediência de Adão. Não comer do fruto era uma declaração de amor ao Criador,
uma manifestação de confiança em sua bondade, pois os mandamentos do Senhor são perfeitos. A ordem dada ao homem. Observe aqui para você abordar com seus alunos, irmãos, que Deus cria o homem da forma perfeita. Deus criou o homem perfeito e colocou no jardim do Éden, para que ele pudesse estar administrando, estar cuidando e desfrutando de tudo aquilo que tinha no jardim do Éden. Porque o projeto de Deus é bom, o projeto de Deus é perfeito. Mas esse homem, essa mulher que estava na vida boa, estava tranquilos, não tinha boletos para pagar, meu Deus, não tinha casa para arrumar, estava tudo tranquilo. Só que nessa tranquilidade, nessa conformidade com a sua vida, aparece um chamado tentador para estar perseguindo, estar assim, tentando a vida desse casal que estava de boa, estava tranquilo. E aí isso vai acontecer no jardim do Éden. Porque se você percebe, irmãos, Deus deu tudo. Eles poderiam fazer o que quisessem, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que, pastor, Deus colocou essa árvore no jardim? Por que Deus não tirou? Por que Deus não matou essa árvore? Exatamente pelo motivo que Ele nos deu o livre-arbítrio. Tenho dito constantemente e falo isso com seus alunos. Deus colocou aquela árvore no jardim do Éden. Não foi para que o homem pudesse pecar, muito pelo contrário, para ver até que ponto o homem está disposto a obedecer a Deus. Se você for ver, irmãos, não é a árvore que matava, não é a que daria morte na vida deles, não, era a desobediência a Deus. Muitas pessoas pensam que o pecado é isso, pecado é só matar, pecado é só se prostituir. Existem vários tipos de pecado. Por exemplo, a desobediência. Todas as vezes em que o ser humano está sendo desobediente a Deus, ele está cometendo o mesmo pecado que cometeu Adão e Eva. É o mesmo pecado, a desobediência. Não foi o ato somente de comer um fruto, não foi, mas sim desobedecer à vontade do Senhor. E eu vou dizer o seguinte, viu? Tem muitas pessoas vivendo igualmente Adão e Eva. Tem tudo de bom, tem tranquilidade. Mas quando aparece a primeira tentação, ele sai do propósito de Deus. Ele sai da direção do Senhor. Mas nesse momento, converse com seus adolescentes acerca da necessidade da obediência. Na obediência tem prosperidade, na obediência tem socorro, na obediência tem bênção do Senhor. Mas na desobediência, o salário do pecado, já tenho dito, é a morte. Os homens que andam na prática do pecado, esses merecem morrer. Ah, pastor, por que nós não vamos morrer? Por que nós estamos salvos? Por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Através da sua morte, nós temos direito à vida eterna. Então, converse com os alunos acerca da desobediência. O pecado de Adão e Eva foi a desobedecer à vontade do Senhor. E Deus colocou no jardim do Éden essa árvore do conhecimento do bem e do mal para que pudesse ver até que ponto ele estava disposto a estar obedecendo a Deus. Tenho dito, Deus não quer nada forçado. Deus não quer nada escondido. Deus não quer nada que você vai fazer a Deus por qualquer coisa. Deus não aceita disso. Deus quer coisa séria, comprometido. Porque você adora, porque você reverencia, porque você rejeita o pecado, porque você não abraça as coisas do pecado, porque você teme a Deus. Você tem um respeito a Deus. Você valoriza aquilo que Jesus Cristo fez por você, por mim, na cruz do Calvário. Agora sim, vamos para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa lição, que traz por título a desobediência no jardim. Meu Deus do céu, viu? Se prepare aí. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista 2 Adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Quem quiser receber todos esses materiais, slide, resumo, dinâmica por escrito, dinâmica por vídeo, todos esses materiais nós estamos enviando para os membros do canal. Quem quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui. É só me chamar que eu vou tirar suas dúvidas. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Agora sim, vamos para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa lição. A desobediência no jardim. No Éden havia uma cobra. O diabo usou a cobra. É ele que tenta todas as pessoas para caírem em pecado. A cobra iniciou um diálogo com Eva.
A primeira estratégia foi questionar o conteúdo do mandamento do Criador. Então a cobra perguntou se estavam proibidos de comer de todos os frutos do jardim. E Eva disse que poderia comer todas, menos uma, a que daria conhecimento do bem e do mal, pois acabariam morrendo se assim o fizesse. Em resposta, a cobra disse que era mentira, que não morreriam coisa nenhuma, mas se comesse, o que aconteceria é que os olhos de Eva e Adão seriam abertos e eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva não resistiu, viu que a fruta era bonita, desejável e que poderia dar a ele conhecimento. Então comeu, deu da fruta a Adão, este também comeu. Adão não foi enganado, o que torna seu erro mais grave. Assim, entrou pecado no mundo, pois a desobediência em lugar de conhecimento. Adão e Eva provaram pela primeira vez o medo. Observe, irmãos, o comentarista vai deixar bastante claro acerca do primeiro pecado cometido pela humanidade. Foi o pecado de desobediência. Só que esse pecado, irmãos, nós podemos talvez dizer que poderia já ter o desejo no coração de Adão e Eva de comer do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Já poderia estar um desejo no seu coração, mas de repente na história vai aparecer a serpente sendo usada pelo diabo para induzir, para tentar Adão e Eva a cometerem pecado. Em especial Eva, para que Eva pudesse estar pecando contra o Senhor. Talvez, porque já vendo o desejo no coração de Eva, Satanás, em forma de serpente, vai colocar agora o petisco, vai colocar agora a tentação para que pudesse assim cair. Porque o diabo tem essa função, nos fazer pecar, nos fazer sair do projeto do Senhor, colocar em nossa vida tentações, situações provocativas para que nós possamos ceder à vontade do Senhor e fazer as nossas próprias vontades, cumprir com os nossos próprios desejos. E você sabe que o homem gosta de realizar os seus desejos, realizar os seus sonhos. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Acabaram cometendo um pecado contra o Senhor. Quando a serpente aparece questionando a palavra de Deus, Eva conversa com ela. Olha só, tendo diálogo com aquele que não é para ter. Conversando com quem não é para estar conversando. Muitas pessoas pecam contra o Senhor porque empresta seu ouvido para pessoas que não podem ensinar. Pessoas que não têm condições de estar falando e você fica prestando seu ouvido. Fica atento. Agora sim, vamos para o nosso resumo do primeiro tópico. Resumo do primeiro tópico. É necessário você abordar com seus alunos nesse tópico 1 a questão do primeiro pecado cometido por Adão e Eva. Você observa que existia comunhão entre Adão e Eva. E entre Deus existia uma comunicação. Deus conversava todos os dias com Adão e Eva. Adão e Eva podiam ouvir a voz do Senhor, podia ver a Deus e estava em tranquilidade. Mas, no entanto, o desejo do pecado começou a nascer no coração. O desejo do pecado começou a nascer no coração de Adão e também no coração de Eva. E nós precisamos estar atento a isso. Quando as nossas vontades, quando esses desejos começam a nascer em nosso coração, está tudo escondido. Mas se nós não cortarmos, se nós não jogarmos fora, vai acabar brotando o dia e nós vamos pecar contra o Senhor. E nós já aprendemos que o salário do pecado é a morte. Então converse com seus adolescentes acerca dessa unidade, dessa comunhão que tinha. Mas, no entanto, quando Eva foi tentada pela serpente, quando Eva foi induzida a pecar, ela não pensou duas vezes. Por que isso? Porque o desejo já estava no coração dela. E aprenda o seguinte, Satanás, ele sabe muito bem aquilo que nós desejamos, aquilo que nós gostamos, o que é que vai te oferecer, que vai te seduzir. Por isso, irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração, de consagração. Muitas pessoas perguntam por que Jesus Cristo conseguiu viver aqui nesta terra e ele não pecou. Ah, porque ele é Deus. Não, é porque ele vivia uma vida de consagração a Deus. Todas as pessoas que tiram uma vida em consagração, de oração, de jejum, de meditação, eles acabam vencendo todas as tentações. Mas por que as pessoas hoje, pastor, não conseguem vencer essas tentações? Porque nós temos orado pouco. Eita, meu Deus do céu, viu? Nós temos lido pouco a Bíblia Sagrada e nós vamos pouco para a igreja. Você concorda? Deixa aqui nos comentários, viu? Então o segredo, irmãos, da vida vitoriosa é viver em consagração, jejum, em oração, consagrando nossa vida. E é tudo aquilo que nós não fazemos. Nós gastamos hoje mais tempo nas redes sociais, no Instagram, no celular, do que buscando a presença do Senhor. Aí como é que nós vamos estar fortes? Como é que nós vamos estar fortalecidos no Senhor? Se nós passamos o dia todo ouvindo coisas, vendo coisas que não deveríamos, ouvindo que não deveriam, falando que não deveriam, como é que a nossa vida vai estar fortalecida no Senhor? Então chama a atenção dos seus adolescentes acerca desse ponto.
Da mesma forma também que quando Satanás tenta Eva, colocando várias indagações até da própria Bíblia Sagrada, duvidando da palavra de Deus, Satanás faz a mesma coisa, coloca dúvida em nosso coração para que nós possamos sair do projeto. Mas eu vou dizer o seguinte, viu? Toda ferramenta preparada contra ti, contra a tua igreja, contra a tua EBD, contra a tua classe, não vai prosperar em nome de Jesus, pois a vitória é nossa. Meu Deus do céu, eu estou lhe falando, tem pontos importantes de você estar abordando. E como eu tenho dito, faça pergunta, deixe os alunos participar, coloque seus alunos para estar pensando nesse tema que é sensacional. Vamos agora para o nosso tópico 2, que traz por título As consequências do pecado. Veja só, todo pecado, toda ação tem uma reação. Vamos ver aqui agora o que aconteceu com Adão e Eva após eles terem pecado contra o Senhor. Nós sabemos que eles já pecaram, foram induzidos, foram tentados. No entanto, ele cedeu à tentação porque já estava o desejo no seu coração de cometer aquele pecado. Satanás só fez tão somente facilitar, meu Deus do céu, sabe? Cutucar, instigar, para que Eva pudesse assim cometer o pecado que já estava em seu coração. Vamos agora no nosso tópico 2, o item 1. Consequências para o homem. Vamos ver aqui agora qual foi as consequências que ficou na vida do homem após o pecado. A recompensa do pecado foi a morte. A morte entrou no mundo mediante o pecado do ser humano. Ele opera de 3 formas. Primeiro, a morte física. Este mal que atinge a todos, crentes, ímpios, ricos, pobres, manifesta-se de diversas maneiras, seja na debilidade do corpo pelos muitos anos de vida, seja por acidentes ou até mesmo em outros atos de violência. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. É a condição dos que estão separados por não terem confessado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A morte eterna. As pessoas que morrerem sem Cristo serão condenadas a um estado de separação eterna de Deus. Meu Deus do céu, viu? Primeiramente, irmãos, a primeira consequência que o pecado trouxe na vida da humanidade foi a questão da morte. Mas a morte em 3 esferas, como foi colocado aqui. Na primeira esfera, a morte física. Todo ser humano, todos nós já perdemos alguma pessoa que nós amamos, que nós gostávamos tanto, que fazia parte da nossa vida. Mas, no entanto, a morte o levou. Chegou o momento em que esse ente querido acabou morrendo por algum motivo, por alguma fatalidade, pelo tanto de anos, por doença, por acidente. Existem várias formas que Deus acaba chamando a vida dessa pessoa. Mas isso só veio na vida do homem por causa do pecado. Então a morte física é a consequência do pecado de Adão e Eva. Ah, pastor, então vamos culpar Adão e Eva. Irmãos, nós pecamos da mesma forma. Nós continuamos tendo as mesmas atitudes que Adão e Eva tiveram. Nós ficamos acusando Adão e Eva porque foram os primeiros a pecar. Mas se até hoje nós vivemos também na prática do pecado, como é que eu vou falar de Adão e Eva se nós não estamos libertos ainda? Primeiro nós precisamos nos libertar cada vez mais, buscar o Senhor. Mas é difícil, pastor, mas tenha certeza que é possível, tá bom? Mas lembre-se, a morte é a consequência do pecado. Por isso, todo ser humano vai acabar morrendo mais cedo ou mais tarde. A não ser que aconteça o arrebatamento da igreja. Que você sabe muito bem que vão ter pessoas que vão ser arrebatados sem serem mortos. Calma, você sabe, quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, vai tocar a trompeta, os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles para chegar no céu, tá bom? Você sabe que eu gosto muito de escatologia, né? Tanto que escrevi este livro, o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus, nova terra. Se você tiver interesse em comprar, custa apenas R$30 e eu envio para qualquer lugar do Brasil com frete grátis, tá bom? Tá aqui passando o nosso WhatsApp. Então, como eu tenho dito, a morte é a consequência do pecado. Mas nem todo mundo vai ver a morte. Como assim, pastor? Porque tem pessoas que vão ser arrebatados. Quem for arrebatado não vai conhecer a morte, não vai chegar e lá no paraíso, onde estão as pessoas que morrem com Cristo. Não vai, muito contrário, vão estar logo no céu em nome de Jesus. Uma segunda consequência também do pecado é com relação à morte, a morte espiritual. É a morte, moço, da separação entre Deus e o homem. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, começaram a ter medo de Deus, se esconderam de Deus, ficaram com vergonha, porque o pecado afasta o homem de Deus. E você sabe, tem muitas pessoas que estão vivas, respiram, compram e vendem, mas no entanto, estão mortos espiritualmente. E tem gente que está assim dentro da igreja. Quem te dá vida, irmãos, não é a igreja, não é o pastor, não é o cargo que você exerce, não. Quem dá vida ao cristão é o Espírito Santo, é o próprio Deus que gera vida em nós.
Para que nós possamos ter vida espiritual, nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos conversar com Deus, ouvir a voz de Deus, ter vontade de fazer a obra do Senhor, servir ao nosso próximo. Então a morte espiritual, irmãos, é aquela morte que veio para separar o homem de Deus, distanciar o homem do Senhor. Mas isso só acontece quando o homem vive na prática do pecado. Dê para você entender? As pessoas que andam na prática do pecado, eles estão mortos espiritualmente, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ouvir a voz de Deus, não são direcionados pelo Senhor, o nome deles também não estão escrito no livro da vida. Tudo isso por causa dessa morte espiritual. E preciso ressuscitar. Precisa que uma pessoa vá e pregue, fale de Jesus, para que eles possam receber vida e assim ressuscitar e gerar novamente vontade do Senhor, fazer o querer de Deus. Então existe também a morte espiritual, são todas as pessoas que vivem na prática do pecado. E tem muitas pessoas assim precisando ouvir falar de Jesus. E a terceira morte, como consequência do pecado de Adão e Eva e também da humanidade, é a morte eterna. Veja só, essa morte eterna se refere acerca da perdição, acerca do propriamente inferno. Todas as pessoas que estão mortas espiritualmente, se não se converterem a Cristo, se não aceitarem a Jesus Cristo e assim virem a morrer ou acontecer o arrebatamento, essas pessoas também serão mortas eternamente, vão viver uma vida de sofrimento, de tribulação e não tem mais jeito. Preste atenção, as pessoas que estão mortas espiritualmente, na sua vida espiritual, quando essas pessoas morrem também fisicamente, não tem mais jeito para a salvação. Essas pessoas vão ressuscitar no juízo final, vão ser julgadas, condenadas à morte agora eterna, lugar de sofrimento, de tribulação, vão morar agora no lugar chamado Lago de Fogo. E eu tenho a certeza, viu? Não é lugar bom não, é lugar de muito sofrimento. Tudo isso consequência do pecado. Primeira morte, a morte física, consequência do pecado. Segunda morte, a morte espiritual, consequência do pecado. Terceira morte, a morte eterna, consequência do pecado. Ah, pastor, o pecado é tão ruim assim? O pecado é ruim. Pode não ter cheiro, pode não ter cor, mas tem consequências na vida das pessoas que vivem na prática do pecado. Depois de ver, não tem cor, não tem cheiro, não anda, mas no entanto é prejudicial à vida de qualquer pessoa, seja pastor, seja pregador, seja pretendente, seja rico, seja pobre, independente da sua condição. Quem vive no pecado vai estar morto, vai morrer física, vai morrer espiritualmente e vai viver na eternidade sofrendo e padecendo cada vez mais. Agora vamos para o nosso tópico 2, o item 2 da nossa lição, que traz por título Consequências para a natureza. A natureza também recebeu uma pena por ocasião do pecado, pois a partir da sentença divina, a terra não daria mais seu fruto com facilidade, mas produziria matos e espinhos. Adão deveria trabalhar de forma dura para conseguir seu sustento. Houve desequilíbrio na produção da terra e na vida dos próprios animais, que também foram destinados a serem mortos para a alimentação dos homens. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Por isso, a natureza clama e geme pela restauração que virá da parte do Senhor, quando no futuro não haverá mais maldição. Apocalipse capítulo 22, versículo número 3. Para você vermos a força do pecado, que até a própria natureza sofreu a consequência do pecado cometido por Adão e Eva. A partir do momento que eles pecaram contra o Senhor e foram expulsos do jardim do Éden, Deus também disse que a terra estaria condenada. Tanto que Adão precisaria trabalhar para sustentar sua família, para conseguir o pão de cada dia. E você sabe que Adão e Eva viviam da alimentação saudável. Gostavam das frutas, dos vegetais, coisas maravilhosas, né? Quem é que gosta de frutos e vegetais? Deixa aqui nos comentários, viu? A alimentação de Adão e Eva não era de carne, eles não se alimentavam de carne, mas sim tão somente de frutas e de verduras que estavam no jardim do Éden, já plantados, meu Deus, e já gerando frutos, coisas maravilhosas. Mas, no entanto, como eles optaram assim em pecar, foram expulsos. E logo após também aqui o dilúvio, o homem agora recebe autorização para estar se alimentando de alguns animais. Tudo isso como consequência do pecado. E você sabe também que a carne vermelha, comer certos tipos de carnes, são prejudiciais à vida do homem. É por isso que o homem vive menos. Mas vou deixar isso para outra aula, viu? Tudo isso aqui é necessário demonstrar para os seus alunos que é consequência do pecado. Os animais, a seca, a deserto, capim, espinho. Tudo isso aqui foi consequência que Deus enviou à terra por causa do pecado.
Porque tudo isso aqui iria dificultar a vida do homem nesta terra. Você percebe? Tudo isso aqui, os espinhos, a terra seca, a ausência da chuva, tudo isso aqui prejudica o homem. Então vem a pergunta, né? De que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? Tenho dito, tudo isso que veio sobre a terra é como forma também de punir o homem, pois assim o mesmo deveria trabalhar mais, se esforçar mais para conseguir o alimento de cada dia, viu? É difícil, viu? Meu Deus do céu, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Agora sim, vamos para o nosso resumo do nosso segundo tópico. Resumo do segundo tópico. Nesse ponto aqui é interessante você conversar com seus alunos acerca da consequência do pecado. Aqui, por exemplo, você pode levar a seguinte discussão. Se eles já viram algumas pessoas pecando e tendo consequência, ou se eles próprios já cometeram algum tipo de pecado e sofreram a consequência do pecado, se não eles, seus pais, algum pessoal na igreja. Ah, pastor, já sim, a irmã foi disciplinada da igreja. Ah, sim, pastor, a pessoa tinha uma família e começou a sair e acabou separando tudo, perdeu tudo que tinha. Ah, sim, pastor, uma pessoa morreu. Tudo isso são consequências do pecado. Então é necessário, nesse momento, você conversar com seus alunos, perguntar se ele já ouviu alguma pessoa tendo consequência, se o pecado que eles já cometeram, alguma coisa que eles já fizeram, tiveram também suas consequências, né? Tiveram também suas consequências negativas na vida dessas pessoas. Da mesma forma, né? O que fazer após o pecado? Sabe, tudo isso aqui, irmãos, é consequência do pecado. Mas também leva eles a pensarem um pouquinho, sabe? Se Adão e Eva, em vez de tivesse se escondido, tivesse pedido perdão a Deus, confessado o pecado, será que a vida não seria diferente? Porque muitas das vezes, irmãos, todas essas consequências, a morte espiritual, a morte física, a morte eterna, só vem na vida do ser humano porque eles não se arrependem dos seus pecados. Porque Deus está de braço aberto para estar perdoando. Então levante-se a ter de discussão com seus alunos, mas deixe os alunos participar, deixa falar, instigue seus alunos a estar participando e falando cada vez mais nas suas aulas. Tenha certeza que eles vão gostar e vão ter opinião que vai lhe surpreender, viu? Depois, deixa aqui nos comentários também, quero saber qual a opinião dos seus alunos nesse tema. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a promessa de salvação. Mas antes de abordarmos esse ponto, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha conhecer o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. O nosso curso está bênção pura, viu? Veja só, é um curso que foi feito pensando na prática do professor. Eu estou passando algumas dicas, algumas funções, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como ter uma aula dinâmica. Tanto que vou estar deixando aqui um comentário de um aluno que está participando do nosso curso. Quem quiser conhecer nosso curso, meu WhatsApp está passando aqui, é só me chamar que eu tiro as suas dúvidas. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa conhecer o nosso curso. Tem o seguinte, você vai clicar nesse link que está na descrição do vídeo, vai ser direcionado para a Hotmart. Chegando lá, você vai conhecer todas as nossas matérias. Gente, são videoaulas, vai ter também algumas lives. Você recebe slide de cada aula, recebe também o resumo por escrito, um drive com mais de 25 mil livros, um drive também com livros referentes à Escola Bíblica Dominical, vai receber o nosso livro em PDF, o Descomplicando a Escatologia. Então são vários benefícios de você estudar conosco. Veja só, você clica no link, é direcionado para a Hotmart, chegando lá, você vai conhecer nosso curso. Se você quiser comprar, está em promoção para quem é inscrito e para quem é membro do canal, viu? Aproveita essa promoção. Só que tem o seguinte, quando você for efetuar o pagamento por cartão de crédito, boleto ou por Pix, a Hotmart vai estar lhe perguntando um e-mail. Esse e-mail você precisa ter a senha. Pois assim que confirmar o pagamento, na mesma hora a Hotmart vai mandar para o seu e-mail o login para que você tenha acesso ao nosso curso, tá bom? Você clica no login que a Hotmart vai lhe mandar no seu e-mail, vai ser direcionado para a nossa plataforma. Primeiro você já vai selecionar a sua senha, fazer a senha que você quiser e logo após ter acesso ao nosso curso. Lembrando para você o seguinte, na nossa plataforma de ensino, quando você vai aqui do lado esquerdo tem 3 tracinhos. Clicou nos 3 tracinhos, vai ter todos os nossos vídeos e eu tenho certeza que vai ser bênção pura. Vem estudar no nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico, o item 1 da nossa lição, que traz por título: Deus promete uma solução para o pecado. Deus promete uma solução para o pecado. A Ele toda a honra e toda a glória. Vejamos. Diante do pecado de Adão e Eva, Deus afirmou que haveria inimizade entre a cobra e a mulher. Também disse que o descendente de Eva feriria a cabeça do animal mentiroso, bem como a cobra feriria o calcanhar do fruto do ventre da mulher. Essa promessa estava ligada ao envio de Cristo à terra, que é a solução para o pecado do homem. Ela já anunciava o triunfo de Cristo
que ocorreu quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Veja só, aborde com seus adolescentes o seguinte, que mesmo Adão e Eva pecando, distanciando do Senhor, fugindo de Deus, se escondendo, desobedecendo o Senhor, mas no entanto, Deus ainda arquitetou um projeto de salvação, um projeto de livramento, para que esse homem, essa mulher, não vivesse a vida toda na prática do pecado e com isso não conseguisse ter direito à salvação, ter o direito de habitar com Deus. Você observou isso aqui? Porque o pecado afastou o homem de Deus, mas no entanto, Deus cria agora um projeto para que pudesse ter um, e esse seria vitorioso. Esse conquistaria direito à vida, porque morreria no lugar de todo mundo sem ter pecado algum. Esse um nós sabemos que é Jesus Cristo de Nazaré, através do nascimento de Jesus, que veio por uma virgem, através da sua vida sem pecado algum, e ele próprio ter dado a sua vida em prol da humanidade. E isso nos garantiu a salvação, o direito das bênçãos celestiais, e nós podemos ser santos. Isso é bastante diferente, né? Nós somos santos em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Nós somos santos? Eu não sou santo não, pastor. Eu sou pecador. Mas você sabe que só vai entrar no céu aquele que é santo. Nós somos santos não por nosso mérito, não porque nós merecemos, não porque nós somos infalíveis, mas nós somos santos por causa do amor de Cristo Jesus. Nós somos santos por causa do sangue de Jesus. Nós somos santos porque Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. Enquanto estiver em Cristo, eu estou santo. Enquanto estiver seguro com Cristo, eu estou santo. Pois Ele traz salvação, libertação e santificação nas nossas vidas. Ainda nesse terceiro tópico, item 1, destaca o seguinte parágrafo. No Antigo Testamento estão muitas outras promessas ligadas à vida do Salvador. O Salmo 22, versículo 6 ao 18, fala do seu sofrimento. Zacarias fala dele sendo transpassado. Também foi dito que o Messias seria um profeta, sairia de Belém, uma pequena cidade de Israel, e nasceria de uma virgem. Paulo, escrevendo aos Gálatas, lembra do escrito de Moisés, dizendo que é maldito o que for pendurado no madeiro. Assim, século antes de Roma adotar a prática da crucificação como de pena de morte, a Bíblia já afirmava a morte do Cristo por esse meio cruel. Você observa, irmãos, que a intenção do comentarista nesse terceiro tópico é mostrar Cristo Jesus, aquele que foi prometido em Gênesis, capítulo 3, versículo número 15. É quando Deus faz a promessa acerca de um que venceria a serpente, acerca de um que venceria o pecado, acerca de um que venceria a humanidade, que venceria as consequências do pecado. E através desse um, olha só, presta atenção, assim como por Adão entrou o pecado na humanidade, você sabe, o pecado entrou por Adão, assim também a salvação, a libertação, o perdão dos pecados entrou também na vida da humanidade por um único homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse que está prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, é Cristo Jesus. E ele ganhou este direito porque ele viveu como homem, nasceu como homem, meu Deus do céu. Mas, no entanto, ele não pecou, preferiu adorar e servir a Deus. E através da sua morte na cruz do Calvário, se colocou como maldito. A Bíblia Sagrada também vai estar demonstrando, ao longo da história, a promessa desse homem, a promessa desse chamado hoje Messias. Você sabe o que significa a palavra Messias? Você sabe o que significa a palavra Cristo? Jesus é chamado Jesus Cristo, ou muitas das vezes chamado Jesus ou Messias. O que significa a palavra Messias? O que significa a palavra Cristo? Daqui a pouquinho eu vou estar trazendo essa resposta, viu? Então fale com seus alunos acerca dessa apresentação de Jesus, mostrando que Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos para trazer salvação e libertação à humanidade. É por isso que nós devemos servir a Ele, adorar o nome dEle, porque assim como Deus prometeu, Ele cumpriu com a sua palavra, deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E também esse Filho unigênito aceitou esse chamado e cumpriu com a sua missão. Ah, lembrando a você, viu? Jesus significa Salvador, Cristo significa ungido ou Messias, tá bom? Então a palavra Messias é a mesma palavra Cristo. Cristo significa Messias, Messias significa Cristo, e ambas essas palavras significam ungido do Senhor. Agora sim, terceiro tópico, o segundo item da nossa lição, o nascimento do Salvador. Eva não contemplou o cumprimento da promessa do Salvador, mas a Maria, descendente de Eva, foi anunciado por o anjo que seria mãe do Salvador e que isso ocorreria de forma milagrosa, pelo poder do Espírito Santo. Seu filho seria filho do Altíssimo. Jesus, recém-nascido, quando foi levado ao templo em Jerusalém, foi tomado nos braços por Simeão, que reconheceu pelo Espírito Santo seu Cristo, o Salvador. Na mesma cena, a profetisa Ana glorificou a Deus pelo Messias.
cumprida estava a promessa do jardim, Deus enviou ao mundo uma solução para o pecado, de forma que todos que crerem em Jesus serão salvos, são feitos filhos de Deus. O nascimento de Jesus Cristo Nazaré é o cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo número 15. É o cumprimento ao qual Deus disse que estaria dando nasceria um que venceria. Nasceria um que seria vitorioso. E preste atenção, né? Jesus foi vitorioso morrendo. Uma coisa só contraditória, né? Como é que a morte de Jesus é vitória? Como é que a pessoa morrer é vitória? É porque, através da sua morte, os seus adolescentes têm direito à vida. Através da morte de Jesus, nós temos direito de herdar o céu. Nós somos chamados agora santos, redimidos, nação santa, escolhido, embaixadores de Cristo Jesus. Mas não por causa do nosso mérito, nós não merecemos, mas sim por causa daquele que morreu na cruz do Calvário sem pecado algum. Eu tenho dito que quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, ele poderia ter cedido se assim quisesse. Ele poderia ter destruído Satanás, destruído quem ele quisesse, mas não fez por amor a nós. Tudo aquilo que Jesus Cristo sofreu, padeceu, foi por amor a nós, em nosso nome, em nosso lugar. Por isso, irmãos, não sei como tem pessoas que não adoram o nome dele, não reconhecem a sua grandeza, rejeita as suas bênçãos, rejeita o lugar do céu. Aí depois vai ficar na porta reclamando, batendo. Não vai adiantar mais. O que Deus prometeu, ele cumpriu. Veja só, Deus prometeu que daria solução, que estaria confortando, fortalecendo, que ia nascer um, que ia salvar, que ia libertar. Agora, tão somente precisa o homem aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Esse é o papel do homem. Eu tenho dito, Deus cumpriu com a sua palavra na sua totalidade. Aquilo que ele prometeu, como ele prometeu, aconteceu. Agora falta uma promessa ainda, sabe o quê? Julgar todas as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo de Nazaré. Eu digo até mais, condenar todas as pessoas que não aceitaram Jesus. Veja só, se Deus prometeu várias coisas e cumpriu tudo, será que essa promessa de julgar e condenar, ele não vai cumprir? Agora sim, vamos para a nossa conclusão. Lembrando você das nossas camisas personalizadas para EBD. Veja só que camisa bonita. No final desse vídeo tem vários modelos. Temos modelos novos também de camisas personalizadas, tá bom? Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil e está em promoção. Quem tiver interesse é só vir cá conversar comigo no nosso WhatsApp, viu? Lembrando também o seguinte, você já baixou o nosso aplicativo totalmente gratuito, o aplicativo do canal Descomplicando a Teologia. O link para você baixar está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Lembrando você também do nosso site, www.descomplicandoateologia.com.br. Venha ter acesso conosco, vem ficar mais próximo. Agora a nossa conclusão. Adão e Eva pecaram contra Deus. Eles duvidaram em seus corações do bom mandamento divino e escolheram desobedecer a Deus. Assim, o pecado entrou no mundo, trazendo muitas consequências ruins para o homem e para a natureza. Deus, porém, providenciou uma forma de o homem voltar a se relacionar com ele, ao enviar Jesus Cristo ao mundo. Cristo é o cumprimento da promessa do Éden. Ele é o Salvador. Por isso, a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Chame nesse momento, no final da sua aula, os seus alunos, para que eles possam entender que sem Cristo não tem vitória. Sem Cristo não tem salvação, não tem libertação, não tem prosperidade. Você sabe que os seus adolescentes têm vários sonhos de ser médico, ser advogado, ser pastor, ser pregador, ser cantor, ser missionário. Seus adolescentes podem ter vários sonhos na vida deles, mas devem entender o seguinte, que sem Cristo eles não vão conseguir nada. Eu digo até mais, pode conseguir até prosperidade material, riquezas materiais, mas de nada adianta ser o homem mais rico desta terra e o seu nome não está escrito no livro da vida. Por isso, deixe bastante claro aos seus alunos que o que nós temos mais importante é a nossa salvação, que se eu morrer hoje, eu creio que eu estou salvo em Cristo Jesus. E que esse também possa ser o desejo dos seus adolescentes, que eles possam ter essa vontade, essa disposição de fazer a obra do Senhor e se dedicar cada vez mais a Deus, pois só existe vida vitoriosa se a vida estiver em Cristo Jesus. Já vou encerrando o nosso vídeo aula e lhe falando o seguinte, viu? A dinâmica eu vou estar postando aqui agora. Fica conosco para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da revista Dois Adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título O Grande Erro da Humanidade. Se prepare, porque essa dinâmica vai facilitar o seu entendimento e o entendimento da sua turma. Se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB.
Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você gosta de dinâmica, já sabe, deixa aqui nos comentários, por gentileza, hashtag amo dinâmica, que eu deixo a parte do todo especial, tá bom? Sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica. Antes que eu esqueça, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte para professores da revista Dois Adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Quem quiser receber esses materiais, é só vir falar conosco. Nosso WhatsApp está passando aqui. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Lembrando, ser membro é ser parceiro. Nós vamos ofertar todos esses materiais no nosso grupo VIP. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fica despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola. Agora sim, sem demora, vamos para a nossa primeira dinâmica. Essa primeira dinâmica você já pode fazer até no início da sua aula, tá bom? Vai servir como introdução, muito simples e prático. Depende muito da sua forma e do seu jeito. Mas veja só, você vai precisar confeccionar um cartaz somente com o título: Os Pecados da Humanidade. Somente isso, não precisa colocar mais nada, somente os pecados da humanidade. Vai ser necessário também você levar uma caneta ou um piloto, de preferência um piloto, para que possa ficar mais destacado, tá bom? Esse cartaz você vai deixar exposto na sala de aula com o título: Os Pecados da Humanidade. Logo após, você vai chamar de um em um aluno para que ele possa escrever aqui um pecado, tá bom? De um em um aluno, para que ele possa ficar, por exemplo, né? João, cita aí um pecado que a humanidade sempre comete, sempre está fazendo. Prostituição. Prostituição, beleza. Maria, por gentileza, escreva aqui também um pecado que a humanidade sempre está fazendo. Deixa eu ver, roubo. Muitas pessoas acabam roubando, beleza. João, Francisco, mentira, beleza. Fornicação. Pronto, adultério. Então os alunos vão se levantar, vir escrever aqui algum pecado que a humanidade sempre está fazendo. Normalmente os alunos adolescentes já sabem todo mundo escrever, não é isso? Então vai ficar sensacional. A questão é a seguinte, cada aluno precisa levantar e encher essa folha daqui. A intenção é essa, encher essa folha aqui com os pecados que a humanidade comete. Deu para você entender? Aí tá cheio de pecados aqui, logo após você mostra para os seus alunos, olha só, você está vendo por que a humanidade não consegue a salvação? Porque a humanidade vive na prática do pecado. Um é mentiroso, o outro é fofoqueiro, um tem língua grande, meu Deus do céu, outro gosta de roubar, gosta de beber, gosta de prostituir, fornicar, adulterar. Então por isso aqui, por todos esses pecados, é que a humanidade não consegue se salvar. Aí nesse momento você vai pedir que todos os alunos estejam lendo, olha, bem pequenininho, coloquei aqui, bem pequenininho, olha, 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Aí você pega também um piloto, de preferência da cor vermelha, e vai escrever aqui embaixo. Deixa o espaço aqui embaixo, para que você possa escrever o seguinte: mas, tá vendo todos esses pecados que estão aqui? Aí você vai escrever o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Diante de todos esses pecados da humanidade, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É por isso que nós somos santos em Cristo Jesus. É por isso que nós vamos morar no céu, porque todos os nossos pecados foram perdoados por Cristo lá na cruz do Calvário. Meu Deus do céu, eu quero saber o seguinte: você entendeu essa atividade? Você vai aplicar? Vai fazer alguma modificação? Eu creio que vai ser bênção pura, viu? Depois, por gentileza, compartilhe esse cartaz nas redes sociais. Me marque lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou no próprio canal Descomplicando.teologia, tá bom? Muito simples e prático. Pega, escreve aqui os pecados da humanidade. Os alunos vão citar, vão escrever todos os pecados. Quanto mais pecado tiver aqui, melhor. Deixa o espacinho no final. Eu coloquei aqui, ó,
1 João, capítulo 1, versículo 7. No finalzinho, depois que todos vão escrever aqui algum pecado, você peça que eles estejam fazendo a leitura de 1 João 1, versículo 7. Aí você vai escrever aqui embaixo, ó, diante de todos esses pecados que a humanidade tem, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Meu Deus do céu. Você gostou? Então você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família Descomplicando a Teologia. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica. Já vou aproveitar a oportunidade para você que é professor da revista dos adolescentes, mas tem dificuldade ou gostaria de melhorar um pouquinho a sua prática, pode ficar tranquilo. Nós lançamos agora o nosso curso para professores da EBD e temos alguns vídeos especiais para professores da revista dos adolescentes. Se você quiser participar do nosso curso, vou deixar aqui meu WhatsApp, é só entrar em contato conosco e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa comprar o curso em promoção. Presta atenção, é totalmente online, você compra o curso e você pode fazer quando você quiser. O curso é seu, fique tranquilo, tá bem? Está em promoção para quem é membro e para quem é inscrito no canal. Você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo, vai ser direcionado para a Hotmart. Chegando lá, você vai fazer o pagamento por boleto, cartão de crédito ou Pix, fique à vontade. Mas lembrando que você vai estar cadastrando o seu e-mail. Esse e-mail você precisa ter a senha, pois assim que você efetuar o pagamento, a Hotmart vai mandar para o seu e-mail o login e a senha para que você possa ter acesso ao nosso curso, viu? E qualquer dúvida é só falar conosco, nós tiramos todas as dúvidas. Venha estudar conosco o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica, viu? Essa dinâmica vai apertar o juízo dos seus adolescentes, mas eu creio que vai ser bênção pura, que é bastante teológica e vai trazer conhecimento, tá bom? Você vai precisar abordar essa dinâmica, pode ser no meio ou no final, fique à vontade. O nosso comentarista até colocou aqui como título, só que ele não abordou totalmente os assuntos, tá bom? Por exemplo, você vai precisar fazer 2 cartazes semelhantes a esse. Olha, 2 cartazes semelhante com relação à sua estrutura, não a sua boniteza, nem a organização, que os meus cartazes só o sangue de Jesus. Aqui eu coloquei o título, olha, as consequências do pecado original. As consequências do pecado original, que se refere ao pecado cometido por Adão e Eva. Tá ok? São chamados pecados originais, pois a partir daí originou o pecado na vida do homem. Não o pecado, porque nós aprendemos que o pecado teve origem lá no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Mas com relação à humanidade, aconteceu com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Então você vai fazer um cartaz semelhante a esse, com o título As consequências do pecado original. Vai colocar aqui, ó, para a serpente. Olha, a serpente que foi usada pelo diabo teve consequências do pecado na vida também da serpente, na vida da mulher, na vida do homem e na natureza. Veja só, serpente sofreu, teve consequências, a mulher, o homem e a natureza. Tudo isso aqui sofreram consequências por causa do pecado cometido no Jardim do Éden. Pastor, onde que eu vou achar isso? Calma, calma, vou lhe mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Veja só, você vai precisar confeccionar 2 cartazes semelhantes a esse. Você divide a sua turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo recebe um cartaz desse, para que eu possa estar preenchendo. Qual foi a consequência do pecado para a serpente, para a mulher, para o homem e a natureza? Se você quiser, você pode permitir que eles estejam fazendo a descoberta, a pesquisa na Bíblia Sagrada. Se você quiser, não permita também. Depende muito de você. Por exemplo, a consequência, por exemplo, do pecado na vida da serpente está em Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Então, o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O que é isso? Consequência por ter sido usado pelo diabo lá no Jardim do Éden. É a consequência da serpente, andar rastejando continuamente. Por isso acredita-se que as serpentes andavam em pé. Por estar agora andando rastejando é a consequência do pecado, como está escrito, olha. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Logo entendemos que elas andavam em pé, tá bom? Mas como consequência do pecado, começou agora a rastejar. Da mesma forma, a consequência do pecado na vida da mulher está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 16. Veja só, mulheres, fique atento. A mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essa é a consequência do pecado, viu? Vocês gostaram? Deixa aqui escrito. Da mesma forma, a consequência na vida do homem está em Gênesis capítulo 3, versículo 17.
E Adão foi dito: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Você está vendo que você tem que trabalhar, utilizar de enxada, de facão, é por causa do pecado, é consequência do pecado para a vida do homem. Para que nós possamos conseguir o nosso sustento, é necessário estar suando e trabalhando muito, tá bom? Meu Deus do céu, o que você achou disso? Deixa aqui nos comentários. Da mesma forma também a questão da natureza. A partir do momento que houve o pecado, a própria natureza sofreu também consequência. A questão da terra ficar infértil, a questão dos espinhos, a questão da dificuldade de estar trabalhando na terra. Isso aqui foi consequência do pecado para com a terra. Meu Deus do céu, será que os seus adolescentes vão acertar? Deixa aqui nos comentários. Então você vai dar em torno de 5 minutos, 6 minutos, para que eles possam preencher essas questões daqui. E logo após fazer a apresentação, você vai chamar grupo A. Vocês colocaram o quê? Qual foi a consequência do pecado na vida da serpente? Eles vão dizer, grupo B, beleza, excelente, Deus abençoe. E assim sucessivamente. Meu Deus do céu, é uma dinâmica teológica, conhecimento, os alunos vão precisar adquirir conhecimento, vão aprender as consequências do pecado e quem sabe assim não vão ter mais temor de Deus, pois perceber, aquele que peca sempre vai sofrer as consequências dos seus pecados. Quer saber o seguinte, você gostou? Vai aplicar? Então você já sabe, se inscreve no canal e ative o sininho, em nome de Jesus.